Fala galera, meu nome é Wilker, este é um vídeo do meu canal e hoje galera a gente vai falar de algum dos desdobramentos que aconteceu no caso PC Siqueira. Ontem logo quando saiu a notícia eu fiz um vídeo, né, mas enfim era muito recente, a notícia só informava que o PC Siqueira tinha falecido, não tinha informado como, como e tipo quando aconteceu de fato a morte, o horário, essas coisas. E enfim, hoje cedo acabou de sair mais atualizações sobre o caso. Eu vou dar uma lida aqui e vou reagir a algum vídeo que eu achei, que é o vídeo do canal Planeta Novo, que é um canal bastante interessante, é um canal bem legal, todo mundo deve conhecer, né? Quem sou eu pra querer falar do Planeta Novo, mas enfim, é um canal que eu acho que eles sintetizaram bem algumas questões ali sobre o caso do PC Siqueira, o caso de falecimento, infelizmente, né? Foi o primeiro youtuber vlogger do Brasil e ele define muita coisa na plataforma, cara. Felizmente, devido àquela questão, ele ficou um pouco em ostracismo, ele perdeu muito público. Ele já sempre teve um quadro de depressão grave, assim. Desde quando ele começou, muita gente acha que ele tinha depressão por causa do que aconteceu, mas não, ele já tinha antes. Enfim, vamos dar uma lida pra gente tentar entender. Vamos lá. A morte de PC Siqueira acaba de ganhar novos desdobramentos. Após o youtuber ter sido encontrado morto no apartamento onde morava, em São Paulo, no fim da tarde dessa quarta-feira, ou seja, dia 27, agora, os detalhes do boletim de ocorrência sobre o caso vieram à tona. Vamos lá. Segundo consta no documento, o youtuber teria tirado a própria vida na frente da namorada. Então, assim, já dá pra perceber que infelizmente, né, a ex-namorada dele, né, na frente da namorada não, ex-namorada no caso, ela infelizmente presenciou, né, aí eu cito o nome da pessoa aqui, de quem ele havia se separado há poucos dias antes da tragédia. Maria contou em depoimento que tentou impedir que ele atentasse contra a própria vida, mas não conseguiu. Em seguida saiu para pedir socorro, mas já era tarde demais. Essa não foi a primeira vez em que a moça tentou impedir que Siqueira tentasse pior. Em março deste ano, ele já havia sido encontrado desacordado dentro de seu apartamento, mas acabou sendo socorrido pelo corpo de bombeiros. Na ocasião, o influencer usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, agradecer pelo apoio e confirmar que atentou, né? Ele vinha lutando novamente contra a depressão. Enfim. A polícia de São Paulo, ao chegar no local da morte, encontrou o apartamento com bastante sujeira e bagunçado. Antes de tirar a própria vida, o influenciador não deixou uma carta de despedida. Maria, que é o nome da guria, não vou falar pra ninguém encher o saco dela, e familiares da Siqueira estiveram no imóvel no fim da noite de ontem, acompanhando o trabalho da Polícia Civil que investiga o caso através do 11º Distrito Policial de Santo Amaro. A informação de uma morte da Siqueira foi inicialmente confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a colunas de São Paulo, a coluna, né? Tá. Segundo o órgão, a Polícia Militar foi acionada para o atendimento de uma ocorrência na tarde dessa quarta-feira, em Santo Amaro, blá, blá, blá. No local, SAMU já havia confirmado o óbito do caso e é tratado inicialmente como eu não posso falar porque senão o YouTube vai, né? Enfim. Teve uma outra matéria que falou como que foi os detalhes, né, do alto desviver, vou falar assim para não tomar a censura do PC Siqueira, mas eu não acho válido expor os detalhes, até para não dar gatilho, né, em quem tem esse problema, né. Eu não acho legal a gente ficar, até acho bastante irresponsável assim da matéria ter exposto como que ele fez, tá ligado? Enfim, a gente vai ver esse vídeo do Planeta Novo, que eu acho que ele coloca algumas coisas interessantes sobre o começo da carreira do PC. Muita gente hoje, geração Z, principalmente, talvez não conheça tanto PC Siqueira, porque ele foi cancelado, né, por causa daqueles áudios bastante esquisitos e questionáveis assim. E ele nunca conseguiu desmentir e as investigações ocorreram em segredo de justiça, né? E tipo assim, cara, quando aconteceu aquele negócio, ele primeiro desmentiu, mas aí vazaram os áudios e ele não desmentiu, ele meio que validou que era ele falando aquelas coisas. Então,
Na real, a gente nunca vai saber se ele tinha responsabilidade daquilo mesmo ou se inventaram alguma arapuca pro cara, né? Eu vejo que, infelizmente, cara, tudo tá polarizando no Brasil, né? Puta que pariu, viu? Caralho. Porra, pegaram esse caso e já, tipo, a direita tá falando que o maluco é pedo, a esquerda tá falando que o maluco tá querendo beatificar, transformar o PC Siqueira num santo. Então não é assim, tá ligado? As coisas são mais complexas do que isso, porra. Caralho, tudo. Daqui a pouco você vai comprar um pão na padaria. Você vai começar a questionar se o padeiro é de direita ou de esquerda pra você comprar um pão. Porque já tá nesse nível já. Tudo a galera quer polarizar, quer pagar de baixão moral, tá ligado? Porra, velho. Uma pessoa que morreu, porra. Ah, mas o cara. Beleza, mas você não sabe, cara. No fundo é isso, não sabe. Enfim. Vamos ver o E aí vídeo pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio. Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem um vídeo notícia, a gente vai falar sobre o falecimento de PC Siqueira, que aos 37 anos foi encontrado sem vida em um apartamento na tarde dessa quarta-feira, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A polícia militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência no final da tarde dessa quarta, e no local, o SAMU já havia confirmado o óbito. Vale lembrar que em março desse ano, também em Santo Amaro, o PC já tinha sido socorrido pelos bombeiros após uma tentativa de tirar a própria vida. Em 2020, ele passou a ser investigado pela posse de materiais sexuais que envolviam crianças, após uma conversa sua que foi exposta, onde ele comentava que ficou excitado ao receber uma foto de uma criança que foi enviada por uma mulher, que até hoje não se sabe quem é. Então depois disso, abriram uma investigação contra o PC, e no ano seguinte, relatórios da Polícia Técnico-Científica teriam indicado não haver provas para incriminar o PC Siqueira naquele momento no crime. Mas nesse ano, a própria polícia pediu acesso a conversas na íntegra para a Apple, ou seja, para além do que estava no aparelho, porque você pode excluir, você pode deletar, você pode trocar de HD, você pode fazer um monte de coisa. Então, por exemplo, o cara pode chegar e você tem um HD, porque quem faz isso assim, se for fazer mesmo, se for o caso, a pessoa provavelmente vai tentar evitar que outras pessoas saibam. Então você poderia fazer uma alternância de HDs para poder fazer o que você quer exatamente na hora que você quer. Tem gente que faz isso, por exemplo, para ter acesso a criptomoedas. Então imagina para ter acesso a esse tipo de coisa. Então aqui naquele momento nada foi encontrado, mas existiam outras possibilidades. O que a gente tem aqui como lei é o seguinte no Brasil: se você não tem nada que confirme a sua culpa dentro de algo, e além de algo que confirme a sua culpa, um julgamento que confirme essas provas, valide, e uma confirmação do juiz com a condenação, se você não tiver isso, a pessoa é considerada ainda inocente. Existe um negócio chamado presunção de inocente. Por isso que muitas pessoas falavam que o PC Siqueira foi inocentado, porque essa investigação que envolvia ele ainda não tinha sido concluída e ainda não tinha encontrado provas suficientes para poder virar um processo contra ele. Então nesse momento a gente não tinha nada concluído, nem algo que faça assim, não, realmente tudo foi averiguado, desde os celulares até os computadores e tudo que foi possível, os cartões de crédito para saber se em algum momento ele comprou outros HDs, por exemplo, Tudo isso foi averiguado e realmente nada foi encontrado. Não era o caso ainda continuava em aberto. Tanto é que em 6 de dezembro, agora, nesse mês, a Secretaria de Segurança Pública informou que a investigação ainda não tinha sido concluída. Vou ler para vocês o que foi emitido em nota. O caso segue sendo investigado pela 4ª Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança do Departamento de Homicídios de Proteção a Pessoas, o DHPP. Detalhes sobre o andamento de investigação serão preservados, devido ao sigilo decretado pela Justiça. Ou seja, se tinha ou não algum tipo de informação nova, não tinha como saber. Tinha um decreto em cima de sigilo. O PC, por outro lado, sempre negou as acusações, falando que inclusive estavam articulando contra ele de forma criminosa. Porra, é o que eu falei desde o começo, velho. O nego já tira pedra. No primeiro vídeo já vieram comentar aqui, falando, mas ele não era... Cara, não tem como saber, o negócio tá em segredo de justiça, sacou? Tá em segredo de justiça, a investigação não tinha acabado ainda. Então, cara, não tem como você saber, tá ligado? Eu também, agora você vai perguntar pra mim aqueles áudios, cara, eu acho super esquisito aquilo lá, cara. Pra mim ali já é uma evidência forte, mas... Cara, não tem como saber, tá ligado? Por mais que sejam nojentos aqueles áudios lá e... Na minha opinião, pende que ele seja... aquela palavra que eu não posso falar, mas nunca foi concluído e agora nem sei se vai, porque ele morreu, talvez seja e descubra que ele é também, não sei. A tentar acusá-lo de algo terrível que ele jamais cometeria e que ele não tinha cometido. Mas quem que foi, o PC Siqueira? O PC Siqueira foi um dos primeiros youtubers do Brasil famosos, foi um dos primeiros que eu vi, por exemplo, que na época
Pô, tudo que ele fazia de alguma forma era influente dentro da internet, né? O cachorro que ele tinha, por exemplo, que era um bulldog francês. Muita gente teve bulldog francês porque queria ter um cachorro igual a Lula, que era o cachorro dele. Então, durante um tempo, ele, o Felipe Neto, aí depois veio o Cauê Moura, né? Foram pessoas muito importantes na internet, muito grandes. Só que já no início ainda da internet, muito tempo atrás, por exemplo, lá em 2014, o PC já se sentia ficando para trás. Ele é um cara que, inclusive, quando ele surge, qual que é o vídeo viral do PC? Antigamente era assim, você tinha um vídeo que viralizava, ficava famoso e pum, era isso. Então ele teve um vídeo viral, qual que foi? Ele queria ver Avatar e ele não conseguiu. E ele falou que todo mundo que nunca tinha visto nada do Avatar, que tinha lido livros, não sei o que, ele não conseguia ver e todo mundo tava conseguindo ver. Então ele contava isso de uma forma, tipo, triste, só que todo mundo achava engraçado. E foi isso. E o canal dele tinha muita coisa assim. Ele falava sempre sobre ter depressão. Então, tipo, não. A depressão dele não começou depois que ele passou a ser investigado. Então, teve gente que falou sobre isso, né? Pô, vocês estão falando sobre a depressão do cara que ele passou a ter depois do crime. Não foi o caso. E, inclusive, um fato, tipo, né, off-topic, que envolve o PC. Em 2014, eu fui no YouPix, que era um evento que tinha em São Paulo com youtubers, né? E naquela época já tinha alguns youtubers que estavam num palco principal e tinha alguns casos num standzinho menor. E o PC tava em um stand menor, e era em 2014 já. E ele tava falando sobre isso, ele falou, porque eu não sou mais importante pra estar lá e não sei o que. Então, tipo, já tinha esse pensamento muito autodestrutivo dentro dele naquela época. Depois o PC ficou conhecido por namorar garotas da mesma aparência, garotas ruivas e brancas, sempre, da mesma forma, né? E que pareciam com garotas que eram suicide girls, né? Que ele também sempre falou que curtia, então parecia algo meio fetichista. Porque você namorar, você gostar de uma aparência, tudo bem. Mas você só namorar alguém que seja parecido com o anterior, parece que você tá fetichizando a pessoa. Você não tá de fato namorando ela por quem ela é. Mas isso aí também é problema dele, né, cara? Então o povo também gosta de cuidar da vida dos outros, né, cara? Ele gosta de menina com perfil ruivo e branca. Ai, meu Deus do céu, isso é um fetiche. Porra, isso é problema do cara, velho. Também o povo é uma merda. O brasileiro precisa parar de encher o saco dos outros, cara. Puta que pariu. Pelo que ela é, mas sim pela aparência que ela tem e como. Virou crime agora. É uma hipocrisia também. Chega o Cauê Raymond aqui, quem que a mina vai preferir? Preferir eu ou o Cauê Raymond? Sei lá como o nome se arrombar também. Que puta. Como isso agrega pra você. Então, ele foi criticado na época, né? E, inclusive, nessa época, ele perdeu uma das namoradas que ele tinha pra alguém que ele admirava, que ele era fã, que era ídolo dele. E ele passou a ser chamado de corno por todo mundo na internet. Teve essa época também. Logo depois veio a tatuagem que ele fez, Blackout, né? Aqui no braço dele. Cara, teve o lance também que o Esteban Tavares, que é um músico, pegou a mina dele, né? Enquanto eles estavam juntos, a parada assim. Aí teve uma treta do Tavares com ele, que eles eram amigos. O Tavares fez uma música pro Facebook. Esse cara também, ele entrou em cada polêmica, bicho. Puta que pariu. Que também foi quando ele sofreu muito hate. Tudo isso dentro daquela lógica que eu falei de autodestruição, de depressão que já existia. Então, nessa época aqui, muita gente já falava sobre a possibilidade dele cometer esse ato, antes de tudo acontecer, antes do crime, por conta disso tudo, do envolvimento que ele tinha. E ele ainda se envolveu com política, de uma forma meio pesada. Tipo, ele era um cara que ele falava que ele pensava, expunha isso sem muito medo, né? E com isso ele arrumou alguns inimigos e também esses apelidos que eu falei e todo esse hate que eu falei começaram a ser normalizados atrás dele. E, bom, as views que ele tinha que pagavam as contas dele ficaram cada vez mais baixas e veio um projeto então que era o Ilha de Barbados para ele fazer, que ele tentou fazer dar certo, que era junto com o Rafinha Abbas e com o Cauê Moura, que tava dando certo, tá dando bastante. Porra, esse programa era bom, hein, meu? Puta que pariu, pena que acabou. Esse programa acabou depois do lance que saiu do PC, né? Das acusações, do áudio lá. Eles até retomaram e eu lembro que eles traziam outros influenciadores pra falar os assuntos, mas eles acabaram cancelando o projeto porque eles acharam que não tinha sentido sem o PC, né? Não era a mesma coisa. A gente viu, inclusive, e que teve que ser pausado, que parou por algum tempo, alguns anos, né? Voltou agora recentemente, por conta. Não voltou agora recentemente, acabou de vez. Deixa eu só confirmar isso, eu tenho certeza que acabou de vez, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Ilha de Barbados. Acabou. Aqui tá até, o último vídeo foi 1 ano atrás. Imprecisando do vídeo do Fabio aí. Porque ele é normal, todo mundo se confunde. Mas eles não voltaram. O Ilha acabou. É isso. Era bom esse programa.
Era bom, tinha uns conteúdos Conta interessantes. da denúncia que aconteceu depois que os áudios e a conversa dele foram vazados, né? Quem vazou essa informação foi o Erlan Bastos, que hoje trabalha em alguns jornais importantes e tudo mais, que na época não era bem assim. Era uma primeira grande informação dele, né? E naquela época, o próprio PC gravou ali um novo áudio dizendo que não tinha volta, que ele estava tentando definir quando que ele ia tirar a própria vida, porque tinha acabado, que ninguém mais ia dar chance pra ele e tudo mais. E é complicado, porque tu falando. Na verdade, assim, ele se confundiu aí. Primeiro saiu, vazou o print, não foi o jornalista. Vazou o print no Twitter. Foi um perfil do Twitter que tava cancelando era os emos pedo, uma parada assim, a tag. E aí ele expôs o Japinha do CPM 22, que o Japinha tinha saído com uma menina de 17 anos e ele tinha 30 e poucos, eu acho, quase 40. O PC Siqueira, eu não lembro quem que era o terceiro agora. E aí esse perfil vazou. Primeiramente o print que o PC Siqueira manda uma foto de uma, né, vocês sabem, que a mãe da menina mandou pra ele, manda pra um cara, olha o que essa mina fez. Aí, tipo, esse é mais ou menos o contexto da conversa. E aí beleza, aí o PC Siqueira foi e negou que ele falou, não, isso tudo é fake news. Só que aí o problema é que esse jornalista, ele teve acesso a esse áudio. Alguém vazou pra ele esse áudio do PC Siqueira meio que falando, ih, será que eu sou pedo? Porque, sei lá, eu fiquei... Ele até falou uma expressão em inglês lá que significava... Como é que fala? Acordado, uma parada assim. Ele usou um termo em inglês que significa acordado, despertado, uma parada assim. Pra falar que, né, o dedo sem unha dele tinha... Então, enfim... foi aí sim foi o jornalista, mas não foi o jornalista que começou isso daí, foi num cancelamento mesmo, né? Assim, fica aquela questão, pô, e se ele realmente não fosse culpado? E se de alguma forma alguém com uma tecnologia que a gente sabe que tem hoje tivesse usado todas essas ferramentas de áudio, mais de texto, para poder fazer algo contra ele, porque ele tinha inimigos, por exemplo, dentro da política, ou inimigos que ele tinha nesses anos que ele foi se comunicando, né? Se isso tivesse acontecido, que é o que algumas pessoas levantam. Mas, por outro lado, ele apareceu algumas vezes depois disso aqui. Tá? Já faz alguns anos. Então, eu lembro de uma primeira vez que ele apareceu, por exemplo, num vídeo, de fato. Ele começa o vídeo falando sobre alguém ter pedido um tapete turco. O tapete turco foi o nome de uma operação da Polícia Federal do Brasil contra uma rede de pessoas que tinha conteúdo de crianças envolvendo. Isso é uma coisa que ninguém sabia. Caralho, isso aí eu não sabia não, cara. Ele fez isso, já que a gente acha isso? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente... Pera aí, deixa eu ver na outra tela aqui. Eu uso duas telas, só que eu fico meio confuso, cara. Vamos lá. PC Siqueira... Tapete turco. Ele fala mesmo isso? Ah, cara, eu lembro de uma fita disso. Mas isso aqui não foi... Esse negócio não foi logo depois do cancelamento? Eu não lembro, cara. Porque eu lembro que quando ele foi cancelado, ele produziu um conteúdo que ele tava meio que vestido assim, esquisito mesmo. Alô? É do tapete turco? Então, eu queria cancelar aqueles pedidos que eu fiz porque estourou meu cartão. Tá, obrigado. Falou. Alô? É do tapete turco? Então, eu queria cancelar aqueles pedidos que eu fiz porque estourou meu cartão. Tá, obrigado. Falou. Bem-vindo às notícias do dia. Que são as notícias do dia. As notícias do dia. É foda, hein, meu? Caralho, hein? Essa eu não sabia, não. Enfim, eu não sabia dessa fita aí, não. É como eu falei, cara. Se ele for, cara, a gente nem vai saber também, eu acho, agora. Tá em segredo de justiça, tá ligado? Ele nem vai poder ser punido mais porque ele, né, se matou, cara. É foda.
Mas assim, não deixa de ser triste a forma que ele morreu e o que aconteceu, né? Foi tipo aqueles vídeos de auge e a queda que tem no YouTube. Foi o auge e uma puta queda, bicho. Porque de certa forma ele desmatou o mato do YouTube. Quando ele chegou no YouTube era tudo mato, era vídeo de gatinho, vídeo de disso, daquilo. Ele foi o primeiro vlogger, cara, que fez vídeo. E de certa forma influenciou que outros criadores começassem a fazer vídeo existir, cara. Então não tem como isso ser legal, tá ligado? Ah, mas por mais que ele possa ter cometido esse crime, e eu pendo a acreditar que ele tenha cometido. Mas, cara, não é legal, tá ligado? Ficar zombando, sabe? Você vai se tornar o que te feriu, tá ligado? De certa forma ele feriu a sociedade, caso ele tenha cometido esse crime. Feriu. Feriu a vida da pessoa que foi exposta, né? Que eu não vou categorizar se ela é adulto ou criança, né? Porque qualquer merda que se fala no YouTube você já toma no cu. Isso lesa a sociedade. E aí o que a sociedade vai fazer? Devolver com o quê? Com a lei ou com punitivismo? A gente está devolvendo com punitivismo. E não é certo isso. Isso gera um efeito colateral merda para a sociedade. Mas quando ele começa o vídeo falando, foi que pediu um tapete turco, alguém vai pesquisar e vai cair nisso. O PC também em algum momento apareceu questionando a Sony, porque ela estava dando um jogo novo do Homem-Aranha pra muita gente, pra muitos virais, e não estava dando pro PC por conta dos segredinhos dele que foram divulgados. Ele fala isso, ele fala dessa forma. Os segredinhos dele que foram divulgados, ele fala parte deles ainda. Então, ele apareceu algumas vezes falando sobre, e ele não... Sabe, tipo, ele não se posicionou de uma forma tão firme publicamente pra gente falar, não, realmente o que tá acontecendo com ele é uma perseguição, sabe? Se ele fosse desde lá ativo falando, gente, ó, aconteceu isso, isso e isso. Quem que fez então? Esse cara fez aqui, como que ele fez? Ele usou isso, isso e isso, sabe? Tipo, se tivesse combatido dessa forma, eu acredito que ia ter bastante gente do lado dele e acreditando nele. Até pela falta de provas quando a polícia foi atrás do computador dele, que é o que a gente falou. Mas nunca aconteceu também, e quando ele apareceu, ele falou o que eu falei. Falou do tapete turco, falou do segredo que foi revelado. Então, assim, tipo, também isso, obviamente, no momento onde ele já estava totalmente destruído mentalmente, como a gente falou, ele já tinha problemas. O PCSQ, quando ele falava sobre a infância dele, ele falava que, tipo, ele apanhou muito na escola, que ele parou de estudar na segunda série, se eu não me engano, muito novinho, tá ligado? Sempre teve problemas do tipo, assim, de inclusão e não sei o quê. E isso foi evoluindo, e, obviamente... Isso foi uma coisa que fez o PC Siqueira fazer sucesso, porque era pouco discutido isso, né? Do jeito que ele fazia, né? O bullying não era discutido dessa forma. O bullying era discutido de uma forma meio professoral, assim. Era tipo reportagem contra o bullying. Não era um cara que sofreu de fato o bullying falando da experiência, né? O PC Siqueira foi o primeiro cara que falou isso. Então isso chamava atenção, né? Chamava muita atenção. Um cara de óculos, um cara franzino, perfil CDF, nerd. Ele parou de estudar na sexta série, cara. E era um cara inteligente pra cacete, né? Obviamente que isso não tem nada a ver com o caráter que é quebrado quando você decide consumir qualquer tipo de conteúdo que envolva uma criança e sexo juntos, né? Ou então de produzir, ou então de estar envolvido de alguma forma com isso. Se a pessoa faz isso, a pessoa é mau caráter e a pessoa tem que pagar por isso, obviamente. Mas era um cara que já tinha ali alguns problemas que eram públicos, inclusive, que todo mundo sabia. Tipo, se ele era traído, todo mundo sabia. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Se ele fazia uma tatuagem horrível, por exemplo, que todo mundo achava que era horrível, que a grande maioria, todo mundo sabia. E todo mundo falava. Ele era um cara que ele não sabia lidar com isso. Ele fazia vídeos e vídeos quase chorando, tá ligado? Tipo, gritando com pessoas do tipo, sempre respondendo pessoas do tipo. E ele foi meio que definhando aos poucos, até que chegou nisso. Que daí todo mundo falou, caraca, mano, eu esperava algo, tipo, bizarro vindo do PC, mas não isso, não nesse sentido, né? E aí, quando isso aconteceu, ele, obviamente, ficou com poucas pessoas por perto, quase todo mundo teve que se afastar dele, mesmo gostando dele, porque, imagina, o Rafinha e o Cauê gravavam com ele todo dia. Aí sai o negócio, não é como se na cabeça do cara, tipo, automaticamente, pum, 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 acabou. O cara fica, tipo assim, um pouco com raiva, cara, vamos jogar real, a maioria se afastou pra não perder patrocínio, cara. A realidade é essa. Não é. Porque a realidade é essa, se você for um amigo de uma pessoa mesmo, e essa pessoa fazer uma merda homérica, cara, você vai dar bronca, vai pro choro da pessoa, mas, cara, tu não vai se afastar da pessoa se você for realmente amigo dela. Se afastaram porque não eram amigos de verdade e porque iam perder patrocínio, tá ligado? Era uma amizade mais de relacionada a trabalho, assim, não era uma amizade pra vida. Por isso que afastaram, cara. E eu nem tô falando isso pra condenar os caras, mas é a real, tá ligado? ódio. Caraca, o que esse cara fez, né? E tava aqui perto de mim. Sentindo até um pouco sujo, né?
pelo contato. Mas ao mesmo tempo o cara olha e fala assim, mano, olha o que ele vai passar, mano. Tá ligado? Porque, tipo, a consequência vai ser pesada. E esse cara eu conheço ele era meu amigo, e eu gostava dele. Então, tipo, tu tem que se desprender de uma situação, de um sentimento que tu carregava até aquele momento, pra poder viver um novo momento, um novo sentimento, que é muito diferente. Então é uma situação que foi muito complicada, por isso quase todo mundo se afastou dele. E até o último vídeo que foi publicado dele, ele mostrava que estava vivendo Natal sozinho, né? Foram pessoas que vivem Natal sozinhas, fiquem bem, a gente tá junto nessa causa, não sei o que e tal. Eu acho que nesse caso, muita gente agora vai tentar de alguma forma apontar o dedo pro outro para falar por que o PC fez isso. Tá ligado? Ou se ele era inocente ou se ele não era. Sendo que, na verdade, isso é um caso que envolve a polícia, que a polícia vai resolver. A polícia provavelmente agora vai ter acesso às conversas dele. Se tiver alguma coisa lá que decrete que ele realmente estava envolvido, a polícia vai tornar público uma condenação, porque pelo menos a condenação vai ter que ser pública, e mesmo que ele já tenha falecido, pra gente saber qual era realmente o envolvimento dele. E o cara que não quer comemorar que o PC Siqueira foi lá e tirou a própria vida, não é que ele vai passar pano pra alguém. É que ele não quer comemorar uma situação horrível, uma situação que não acontece só com ele, uma situação que acontece todo dia com muita gente e que pode acontecer com alguém que a gente gosta. Nesse caso aqui, aconteceu com alguém que estava sendo odiado por boa parte do Brasil. Mas mesmo assim, ninguém vai comemorar que o cara fez isso, porque, obviamente, é uma situação traumática. E, inclusive, existe a hipótese de ter feito isso em frente a uma pessoa que ele tinha convívio, que é uma das hipóteses agora, e que a pessoa teria tentado evitar que isso acontecesse. Então, assim, uma situação traumática para outra pessoa que tá aqui, inclusive, né? Então não tem como você vir aqui comemorar, mesmo que você esperava qualquer tipo de punição para ele, porque realmente é um desfecho trágico para tudo que foi filmado e exibido aí desde 2009 em volta do PC Siqueira. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like. Se você tem alguma opinião, algo do tipo, pode comentar aqui também, fica livre aqui nos comentários, certo? E comenta um tema que você queira ver por aqui num próximo vídeo. Valeu, é nóis! Então é isso, gente. Isso foi a atualização do caso do PC. É triste. Cara, se você for um ser humano ainda, né? Não cair nesse jogo polarizante, você vai achar triste independente se ele for um criminoso ou não. É isso, velho. O Opera GX. Então se liga que a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra no navegador... Rodando meus vídeos. Mas enfim. Se você gostou dessa explanação desse caso... se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha. Se não gostou também, dá dislike aí, xinga nós, chama de isentão se quiser, e é isso aí. Obrigado, valeu.